A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Ainda na primeira década do século XX, o grande pensador espírita Leon Denis assim escreveu: Homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes. Essas palavras de Leon Denis nos fazem refletir, pensar, meditar, fazer uma espécie de mergulho interior. A propósito, nos últimos programas temos falado sobre essa questão. Em meio a tantos desafios contemporâneos, a vida agitada, tempos difíceis que temos vivido, as guerras ou ameaças de guerras, problemas sociais, econômicos, políticos, os desafios no campo das relações humanas, da convivência em sociedade, as várias formas de violência e tantas outras questões que poderíamos aqui relacionar. Às vezes, a pessoa que tem uma visão espiritual ou que está percorrendo algum caminho de desenvolvimento espiritual, estando vinculado ou não a uma religião formal, pode eventualmente encontrar alguma dificuldade para parar um pouco, fazer uma pausa. E o grande Drummond já dizia que a vida é feita de pausas, e isso não é tão simples assim, mas fazer uma pausa e meditar, orar, olhar um pouco para dentro de si, dedicar alguma atenção, uma atenção plena às emoções, aos sentimentos, pensamentos, ao próprio corpo, pensar no outro, nas relações humanas. É simplesmente parar um pouco e olhar para a vida. O teólogo cristão José Tolentino Mendonça, numa bela obra chamada Libertar o Tempo, para uma arte espiritual do presente, ele usa exatamente essa expressão em um dos capítulos, a arte de olhar para a vida. E em dado momento ele cita Simone Weil, filósofa, mística, ativista política francesa, que um dia escreveu assim: a atenção é uma prece. E o Tolentino comenta que ela mais não faz do que nos mobilizar para a aliança com o agora. Porque se não formos prudentes e generosos para manter os olhos maximamente abertos sobre o presente, que ciência poderá o futuro constituir para nós? Ele aqui toca num ponto muito importante e é sobre isso que estamos falando. Se perceber presente, olhar para a vida e estar presente. A atenção é uma prece. A psicologia tem se voltado bastante nos últimos anos, diria nas últimas décadas, para o estudo dos processos da atenção, dialogando inclusive com práticas meditativas bem antigas, nos convidando a exercitar essa atenção plena, estarmos mais conectados com a vida,
mais profundamente conectados com a vida? Espiritualidade também tem a ver com isso? Temos falado sobre esse tema. E então, querido amigo, refletindo um pouco mais sobre esse tema, pensando na proposta do programa, eu me lembrei de uma obra que já citamos aqui várias vezes, de Leon Denis, que foi o texto lido há pouco. O Grande Enigma. O prefácio, que é de Leon Denis, o seu autor, foi escrito em novembro de 1910. Já tem um tempo. Estava começando o século XX com o seu conjunto de muitos desafios que assistiremos ao longo desses 100 anos, digamos, e mais esses anos do século XXI, que traz outros tantos desafios para o homem contemporâneo. E eu entendo que a obra de Leon Denis, e hoje particularmente falando sobre o Grande Enigma, pelo menos um pouco, vamos fazer isso, tem algo a nos ensinar, tem algo a contribuir para os desafios que todos temos vivido. A busca por um sentido em um mundo materialista, na era do consumismo, da descrença, de uma crise existencial, uma crise de valores. As pessoas muitas vezes se sentem vazias, ainda que cercadas de tecnologia e de algum conforto material. Sob alguns aspectos, a crise da fé, os questionamentos sobre Deus, são temas ou eixos temáticos da contemporaneidade e muitos outros, como as questões sociais e como isso se articula com a ideia de uma justiça divina para quem tem um horizonte de fé, evidentemente, os problemas ambientais, essa harmonia com o universo, uma espécie de solidão que o homem contemporâneo enfrenta, e muitas vezes a falta de uma comunicação profunda, genuína, o grande desafio das relações interpessoais. Estes eixos temáticos e outros, que evidentemente podem ser listados aqui, representam alguns dos grandes desafios para todos nós. E nós precisamos de referenciais, de mapas. O mapa é bom quando ele nos orienta dentro de um certo território, e ele não tem que ser bom para todas as pessoas de forma indistinta. O mapa é bom quando atende às minhas necessidades e faz com que eu me encontre e me localize no território da minha vida. Estamos usando essa metáfora para falar que uma abordagem espiritual ou mesmo religiosa tem o seu valor para aquela pessoa. Uma concepção fundamentalista diz que a minha religião ou a minha concepção espiritual é a melhor e é boa para todos. Isso é fundamentalismo. A religião trabalha com sentido, com propósito e traz um horizonte de consolação pela fé, pela conexão com Deus ou aquilo que possa representar Deus como essa potência suprema no conjunto das crenças dessa pessoa. Então, eu entendo, amigo ouvinte, que a obra de Leon Denis, como um dos representantes, talvez o maior representante do pensamento espírita, conforme as anotações daquele que ele, Leon Denis, chamava de mestre, Allan Kardec, pode nos ajudar a lidar com esses desafios. E como já dissemos, temos falado sobre desenvolvimento espiritual, fé, autoconhecimento, mergulho interior, e tentando olhar para esses grandes temas da contemporaneidade, eu me lembrei, já falamos, desse livro, que é uma obra muito sensível, uma obra que ao mesmo tempo tem uma linguagem poética, também é racional, passeia um pouquinho por algumas concepções científicas que merecem a nossa atenção, porque eu entendo que de fato ela tem um conteúdo muito rico e nós podemos aprender muito com essa leitura. Uma leitura cuidadosa, uma leitura que não precisa ser acelerada, pode ser lenta, não tem que ser rápida. É uma leitura que pode ser saboreada, apreciada,
Porque Leon Denis faz isso ao longo das suas páginas. Ele lê no livro vivo e aberto da natureza, porque ele vai falar de Deus e o universo ao longo da primeira parte do livro, e depois ele continua essa leitura mais atenta e mais profunda ainda no livro da natureza, para depois fazer um ensaio aqui sobre a missão do século XX. Eu penso que ele aborda questões profundas e o faz de uma maneira bastante sensível. Quais são os temas principais do livro? A existência de Deus, a imortalidade da alma, ele fala da justiça de Deus, a evolução espiritual, o destino do ser humano. E ele desenvolve uma ideia que eu penso ser um fio condutor de todo o seu raciocínio. A ideia segundo a qual tudo está interligado e existe uma comunhão universal. Nada está solto e desconectado, desde a realidade material concreta até as ações humanas e os voos do pensamento e a ligação disso tudo com Deus. Tudo se conecta. Isso lembra o pensamento que aparece em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 540. Essa ideia que vai atravessar todo o livro O Grande Enigma. Tudo está ligado em o universo, desde o átomo até o arcanjo. Tudo se comunica. Não há propriamente uma fragmentação entre as coisas, a não ser na nossa percepção, às vezes bastante limitada. Portanto, amigo ouvinte, nos nossos momentos de pausas, temos aqui um bom roteiro de reflexão. A leitura cuidadosa, lenta, saborosa da obra O Grande Enigma. Nós vamos destacar somente algumas passagens que ilustram isso. Vale muito a pena destacar um pequeno trecho na sua pausa de mergulho interior, de reflexão, de oração, como você quiser chamar, e observar atentamente as palavras que ali estão colocadas. É uma meditação, é um estudo, é um aprofundamento, é uma experiência de autoconhecimento, de conexão com Deus, com a vida, com a sociedade, com o universo. É viver essa ideia central de que tudo está interligado. O capítulo 3 do livro se chama Solidariedade, Comunhão Universal. Em dado momento, Leon Denis diz a frase que abriu o nosso programa. Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Hoje nós vamos pensar um pouco, refletir sobre essa frase. Eu vejo que aqui Leon Denis sintetiza uma visão profundamente espiritual e holística da existência, da vida, propondo uma espécie de interconexão cósmica, aquela ideia já comentada de que há uma conexão entre o ser humano, a vida, o universo, a sociedade, Deus. Estamos ligados. E vamos, de alguma forma, tentar trazer isso para o nosso dia a dia, pensando, inclusive, nos nossos desafios, que são os desafios do homem contemporâneo, normalmente. Por exemplo, quando ele diz assim, olha, todas as nossas ansiedades e incertezas. De fato, vivemos uma era marcada por crises existenciais, crise de sentido. Grandes pensadores da chamada pós-modernidade já assinalaram isso, como Bauman, por exemplo, que escreveu que vivemos não apenas uma era de inflação monetária, mas também de uma inflação, portanto, desvalorização de conceitos e de valores. Nessa mesma linha, um outro pensador chegou a considerar que vivemos uma crise de identidade, e isso tem gerado para o homem uma situação de desamparo e de ansiedade existencial. Isso é muito importante. O ser humano, lidando com tudo isso, medo do futuro, solidão, uma pressão por produtividade numa sociedade que
supervaloriza isso. E aí lemos a frase de Leon Denis: todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão. Por que será que ele diz isso, amigo ouvinte? Cessarão? Por que cessariam? A proposta aqui colocada é que essa compreensão da unidade universal, ela de certo modo ajuda a lidar com o medo, com essa ansiedade existencial, essa sensação de desamparo, de não pertencimento, porque o indivíduo deixa de se ver como isolado, frágil, desconectado e sente que pertence. É ampliar horizontes de compreensão. É claro que não estamos falando aqui, de forma mais exata, de uma ansiedade do ponto de vista clínico, um transtorno de ansiedade. Até podemos nos referir a isso. Agora, isso vai exigir uma abordagem clínica, uma psicoterapia, por exemplo, e outros processos terapêuticos. Aqui é no sentido filosófico, mais amplo, a ansiedade nesse sentido. Um dos grandes desafios do homem contemporâneo é lidar com isso. E todo mundo sente isso de alguma forma. Aquela vontade de mudar a vida, de ir para o campo, de ter uma vida mais tranquila. Tudo isso é muito válido. E também reflete, de certo modo, eu penso, essa sensação de que a vida precisa de um sabor a mais. E a ideia é exatamente essa, reconhecer que não estamos sós. Nós fazemos parte de um todo maior. E o que seria isso nessa compreensão filosófica e espiritual? Deus, a humanidade, o cosmos, o universo. Essa ideia de que nós estamos integrados, que nós fazemos parte, isso pode dar sentido à existência e reduzir essa pressão de um eu isolado, de um eu desconectado. Eu penso que por essa razão tem aumentado o interesse por meditação, algumas abordagens chamadas holísticas, transpessoais, que já de certo modo incorporam essa ideia de uma conexão maior, mais ampla. De fato, isso pode nos ajudar bastante. Para os nossos momentos, então, amigo ouvinte de meditação, olhemos para isso. Leon Denis prossegue: quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal. O que é essa comunhão universal? Tudo e todos estamos interligados. É uma rede de relações materiais e espirituais. Isso vai contrastar com o individualismo das sociedades contemporâneas. Uma sociedade que valoriza a autonomia, mas autonomia no sentido negativo, de não depender do outro, eu me basto, tudo depende de mim para ser feliz e ter sucesso, tudo depende de mim, é o sucesso pessoal. O individualismo propõe isso. Numa sociedade focada no lucro, no sucesso e na fama, pensa-se assim. E com isso, ignoramos que nenhum ser existe e evolui sozinho. Eu acredito que seja possível, numa tentativa de aprofundarmos essa ideia de que a vida é essa comunhão universal, pensar que o problema das guerras, o ódio político, racismos, a xenofobia, de certo modo, isso é, em algum nível, fruto dessa ilusão de separação entre nós e eles, eu e os meus, e o outro é um invasor, é um estranho que eu posso deletar ou que eu devo destruir. Essa fragmentação, uma visão fragmentada, excludente, vai contrastar com essa proposta de Leon Denis, de que a vida é essa comunhão universal. Numa linguagem espiritual religiosa, poderemos dizer, nós somos todos filhos de Deus, então nunca se justifica a opressão, a exclusão, o preconceito. Aquela ideia que vem da concepção africana do Ubuntu, eu sou porque nós somos.
E por isso também a necessidade de as religiões dialogarem, porque nós fazemos parte de uma casa comum. Eu acredito que tudo isso possa ser conectado. A vida é a comunhão universal, por isso nada está separado e excluído. E Leon Denis prossegue dizendo que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Deus então seria nessa visão como uma potência suprema, uma inteligência suprema, esse princípio integrador, entre aspas, não seria um ser separado, mas atravessa e está presente em todas as formas de vida. Como um dia escreveu um teólogo cristão, de que nós somos como peixes no oceano, a criatura está mergulhada em Deus nesse sentido, como um peixe no oceano, não há como separar isso. Ou nas palavras de Denis, no primeiro capítulo, tudo quanto em a natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. Então não é um Deus lá, é um Deus aqui e entre tudo que existe. Tudo revela e manifesta a presença de Deus. É isso que permite a Denis expressar essa ideia. A vida é a comunhão universal. Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. E essa concepção de que todos os seres compartilham a mesma essência divina, isso tem uma implicação importante, inclusive no domínio ético, a igualdade de valor intrínseco. O ser humano tem um valor intrínseco, a natureza tem um valor intrínseco. Não podemos lidar com a nossa casa comum, nosso planeta, como um objeto que eu posso dominar, explorar, destruir, porque ela também faz parte dessa comunhão. Leon Denis não diz isso? Deus vive em conjunto com todos os seus filhos, com toda a obra da criação. Humanos, animais, ecossistemas, tudo isso é da ordem do sagrado, dentro desse horizonte espiritual que integra essas dimensões todas. Hoje, alguns autores têm falado de uma ecologia profunda. Isso envolve reflexões éticas. É uma ética ecológica profunda. É precisamente essa ideia de uma interdependência. Essa ideia ainda da comunhão universal, ela tem uma relação que eu vejo, que é um dos temas contemporâneos, a cultura materialista, que vai reduzir a vida à posse de bens. Isso pode gerar um tipo de vazio. A vida não é só isso que se vê, já escreveu o poeta da música popular brasileira, é muito mais. Quando Leon Denis nos fala dessa comunhão universal, no fundo há uma proposta aqui de substituir essa busca de acumulação, ou por acumulação, pela gratidão. A gratidão pela existência compartilhada. Nós podemos treinar, a partir dessa ideia, práticas de gratidão numa sociedade que está muito focada no lucro, na competição e na acumulação de bens materiais. O grande desafio é treinar outros modelos, como, além da gratidão na relação com a vida, a compaixão na relação com as pessoas. Essa ideia de interdependência, de certo modo isso já vem do budismo, gera uma compaixão universal. Portanto, a ideia da comunhão universal, eu entendo, desenvolve em cada um de nós uma certa dose de humildade. Eu faço parte do todo, mas eu não sou o todo. Nós somos parte, não somos donos da vida. Também a ideia de responsabilidade, porque as nossas ações afetam o todo, afetam o ser humano, afetam a natureza, o planeta. Também trabalha com a categoria da esperança, porque a ansiedade pode ser trabalhada
quando nos reconhecemos em casa, nesse cenário maior. Eu faço parte, eu estou em casa. São reflexões que vejo aqui como possíveis a partir do texto de Denis e muitas outras ideias que poderiam ser trabalhadas. Fica aqui a dica da obra, querido amigo que nos ouve, O Grande Enigma de Leon Denis, para os nossos momentos, para as nossas pausas de oração, de reflexão, de meditação, de mergulho interior. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.